Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho e Luís Marques e Rui Pego. Avanço já eu nesta parte dos média, de acordo com a última vaga do Barem Rádio, da Marktest, de dezembro de 2024. A relevância do meio mantém-se, com oscilações sem grande significado na evolução dos últimos anos, o que é particularmente importante para este meio de comunicação. Mais de 5 milhões de pessoas ouvem rádio todos os dias e ouvintes únicos, porque se considerarmos a duplicação há pessoas que ouvem mais do que uma rádio, estamos a falar de mais de 7 milhões de pessoas. 7.2. 7.2. Os grupos Renascença e Bauer fidelizam mais de 4 milhões e meio de pessoas, restando para o grupo público pouco mais de meio milhão. O tempo de escuta é dedicado em mais de 70% às rádios destes dois grupos, o que também é esmagador e dominador do mercado. As musicais, no seu conjunto, dominam o mercado, com rádio comercial e RFM a alcançarem mais de 3 milhões de ouvintes. As rádios de palavra, Rádio Renascença, Antena 1, TSF e Observador, têm vindo a ganhar algum terreno, situando-se nesta última vaga em torno de 1,5 milhão de ouvintes, o que me parece significativo, registando um crescimento no último ano de quase 100 mil ouvintes. Portanto, parece-me que há aqui uma nova equação que se começa a desenhar de alguma maneira, de reequilíbrio entre as rádios de palavra e as rádios de música. Eu acrescentava só, já que estamos a falar de números e da força que a rádio mantém a nível nacional, e ainda bem, a escuta média de rádio são 3 horas por dia, portanto, a escuta média, e há aqui também um dado que eu acho muito interessante, que é a escuta no telemóvel. Portanto, que já é neste momento a segunda escuta, a primeira é o autorrádio e depois já é o telemóvel, ela já atinge hoje 30,4% da escuta de rádio. Portanto, o que é, ela duplicou nos últimos anos. Portanto, é muito relevante, muito significativo, que no fundo reflete a vitalidade do meio. A que se pode acrescentar ainda os podcasts, que são muito ouvidos e digamos, começa por ser uma derivação da própria rádio, não é? Portanto, é um meio que é moderno, no fundo é um dos mais antigos, mas é muito moderno, e é pena que não tenha... é um meio eminentemente nacional, não é? Há pouca difusão para fora. Nós temos a RDP África, mas, por exemplo, as ondas curtas, etc., desapareceram, e eu penso que, até de algum modo, até é pena, no sentido em que a informação em África, por exemplo, lusófona, era importante não ter acabado. Mas é muito importante, realmente a rádio é um meio extraordinário. Este renascimento foi particularmente visível no final de 2022, o ano passado, por esta altura. Já vários especialistas, sobretudo até a nível do mercado de publicidade, destacavam a importância do áudio e da rádio em particular como meio de comunicação. Não é? Eu lembro-me que, na altura, dois responsáveis de 2 centrais de compras das mais importantes destacavam isso mesmo. Isso foi o resultado de uma recuperação da rádio e do áudio como elemento de comunicação. E a verdade é que, tirando a parte da informação e dos canais de informação, o único setor do jornalismo e da comunicação em geral que tem mostrado vitalidade no sentido de lançar novas marcas tem sido a rádio. Portanto, o Rádio Observador e o Correio da Manhã Rádio, e provavelmente outras serão lançadas. E isto mostra, portanto, a resiliência deste meio, que toda a gente há uns anos atrás, há 10 anos, se calhar há 15 anos atrás, pensássemos, portanto, que as rádios iam acabar. Morte, e hoje em dia está, isso é manifestamente alguma esperança, exatamente, foi um bocado exagerado, portanto, o anúncio da morte da rádio, não, e ainda bem que é assim. E é importante para todos nós, desde logo, portanto, como profissionais do setor. E uma coisa que a rádio tem é que permite fazer
outras coisas enquanto se ouve, não é? Sim, claro. Enquanto os outros meios não convém. Convém. É um meio multitask. Não convém ver televisão e guiar, não convém ler o jornal e guiar. Por acaso há uma promoção de uma rádio, não sei exatamente qual é, tendo em cá uma senhora que diz: quando se levanta, a primeira coisa é que ligar a televisão para ouvir a rádio. Sintonizar num canal de rádio. Exatamente. Bom, RTP Televisão, Rádio e Televisão de Portugal, contrato de concessão. Nós pegámos nisso aqui ao de leve da semana passada. Luís Marcos, tu voltaste ao documento. É só por um motivo, porque a semana passada já dissemos o essencial. Sim, o contrato claro. em si não tem nada de particularmente relevante, a não ser aquelas que fomos aqui referimos, o facto de a administração ou os poderes instituídos na RTP poderem fechar ou lançar novos canais, mas há um ponto que é relevante e que eu não referi porque até que não conhecia o documento em detalhe, que é um anexo 2, que tem as projeções financeiras do contrato dos próximos 4 anos, portanto que é obrigatório, aliás, que esteja no documento. E esse anexo faz essas projeções, e essas projeções são muito interessantes, que vale a pena aqui destacar. Primeiro ponto, entre 2025 e 2028, as previsões é que a CAV, ou seja, os impostos que as pessoas pagam, portanto, diretamente no contrato, na fatura da luz, da energia, vão aumentar 17 milhões de euros. Ou seja, o que se prevê é que as receitas subam de 195 milhões de euros, que são atuais, quase 196, para 212 milhões de euros, mais 17 milhões de euros. Não se explica de onde é que vem este aumento de 17 milhões de euros, se é por um aumento da CAV, coisa que não acredito tanto que isso aconteça, até porque o Governo já disse que não aumentava impostos, e isto acaba por ser um imposto, se é pelo aumento do parque habitacional, o que de qualquer forma será um aumento explosivo para aumentar para 17 milhões de euros. Portanto, não há aqui um mistério de onde é que vem estes 17 milhões de euros, coisa que parece que não incomodar ninguém, não é? Nem incomoda nem o Bloco de Esquerda, nem o PC, nem o Chega, nem nada. Como é que, de repente, tanto o Serviço Público de Televisão custa mais de 17 milhões de euros que saem do bolso de pessoas, muitas das quais nem sequer vêm a própria RTP. Depois, outra particularidade deste documento é que as custos de pessoal, que atualmente são 118 milhões de euros, ou seja, dos 195 milhões que a RTP custa às pessoas, individualmente, 118 milhões é para pagar salários. Mais de 50%, como se vê, não é? É claro que das receitas totais, incluindo a publicidade, é menos, mas da CAV é isso. E continuará assim até 2028, porque se prevê que em 2026 haja uma diminuição desta fatura de 118 para 103 milhões de euros, portanto, prevê-se uma rescisões de contratos e saída de 300 pessoas, é o que eu ouvi falar, mas dos 103 milhões de euros que se prevê para 2026, aumenta para 110 milhões em 2028, ou seja, o que se vai poupar deste ano para o próximo será recuperado nos anos a seguir até 2028, sendo que em 2028, ainda assim, os gastos com pessoal são metade das receitas da publicidade, das receitas da CAV. Quanto à publicidade, que o Ministro disse, portanto, aliás, o contrato é tendencialmente para acabar, aqui tendencialmente não existe, porque a publicidade está previsto que tenha uma receita em 2025 de 23 milhões de euros e em 2028 serão 24 milhões, ainda aumenta. Portanto, quer dizer 212 mais 24. Mais 24, exato. Portanto, em suma, ou custa mais caro ou as contas estão mal feitas. Ou seja, basicamente, o que se nós verificarmos, e isto é que também é relevante, além disso continuar a ser um servidor de dinheiros, não é? E de custar cada vez mais, portanto, ao cidadão e aos contribuintes, diz tudo quanto é que vai para conteúdos, que é, supostamente, a RTP e a RDP são fornecedores de conteúdos. É essa a sua missão. 2 milhões de euros. Para conteúdos? Sim. A grelha, que atualmente custa 78 milhões, em 2028 custará 80 milhões, mais 2 milhões mais de euros. 2 milhões de euros. Portanto, é isso que temos.
Sim, eu gostava só de... coisa que não bate certo, já que estamos a falar ainda do contrato de concessão, gostava de falar do anúncio do Ministro da Tutela, Pedro Duarte, dizendo com grande pompa e circunstância que a RTP tem que ter uma direção no Norte. Uma das direções de canais tem que estar no Norte. Coisa que já existe. Já existe. Mas, na realidade não está, não é? Na realidade não está, mas de facto, no papel, já existe há uns anos que a direção do Canal 2 é no Norte. No Norte. Temos que saber em que Norte é, mas pronto, é no Norte. Pode ser até no Norte de Lisboa, mas devia ser no Porto. Porquê este anúncio tão enfático? Vamos perguntar Fala-se de Pedro Duarte. Porquê? Fala-se de Pedro Duarte para ser como candidato à presidência da Câmara do Porto. Eu disse isso. Portanto, dá jeito. Deve dar jeito para ser embora. Dá bastante. Pois é capaz de estar. Não sei se. Pois é. Mas seja o que for, dá jeito ele dizer isso. Dá jeito a anunciar. Dá sempre mas jeito. No caso concreto, de facto, é um anúncio redundante porque essa decisão já foi tomada antes e a direção do 2 está no Porto, mas é apenas para empater le bourgeois, como dizem os franceses, não é? Na medida em que a direção da 2 está cá em Lisboa. Não é? Em Lisboa, exato. Há uma coisa que não sei se vocês já alguma vez fizeram este exercício, mas não há nenhum país que tenha um equilíbrio tão grande entre a primeira e a segunda cidade em relação à televisão do Estado, não é? Porque, digamos que para aí 60% está em Lisboa, 40% está no Porto. Isso não se passa em mais nenhum país. É uma característica nossa, que aliás vem um bocadinho daquela altura das ocupações. Quem começou com isso foi, aliás, o Dr. Balsemão, que valorizou muito a RTP Norte, estava logo ali nos anos 80. E nós, aqui que tivemos pela Renascença, sabemos bem que um grande núcleo da RTP Porto começou com a gente da Renascença, da Resistência. Sim, mas depois isso teve a ver com o 25 de novembro, não é? É exatamente. Ficou por aí. Ficou tu chegas a outro país qualquer, Lyon não tem 40%. Sim, e o Reino Unido tem, a BBC tem uma particularidade que é define vocações. Tu tens órgãos públicos regionais, tens muitos. Está pulverizado. E lá a distribuição. Sim, mas a sede é Paris. Mas tu tens depois órgãos regionais de serviço público que têm financiamentos próprios. Nós temos ao contrário do que acontece cá, que a receita toda da RTP. Em França, a receita dos impostos para financiar o serviço público não vai diretamente para os órgãos. Há uma instituição, um instituto, que recebe esse dinheiro e depois distribui por vários, não é? E há muitos que são regionais, alguns que são regionais. Quem for jornalista e for do meio vai perceber o que eu estou a dizer, não vale a pena citar a pessoa. Há um jornalista espanhol que diz se pudesse ser assim entre Barcelona e Madrid e tal. Bom, olha, Barcelona também não se pode queixar. Não se pode queixar muito, não se pode queixar pelo contrário de nada. Bom, temos aqui uma outra pista de discussão, ainda à volta da questão dos média e do jornalismo e da comunicação, que tem a ver com uma declaração do Elon Musk, como diz o Trump, Elon, e dobra a língua toda a dizer Elon, o futuro é o jornalismo do cidadão, diz ele. Eu recordo que já os cubanos, no tempo do Fidel de Castro, defendiam esta ideia de que cada cidadão é um repórter, não é? Sim. Até faziam livros e tudo de jornalismo à época sobre à volta desta ideia de cada e nos Estados Unidos também não é novo. É um repórter. E sim, nos Estados Unidos o conceito vem do Al Gore. O Al Gore até foi o primeiro a falar nisso. Quando ele perdeu as eleições, a seguir tentou criar, portanto, um canal de jornalismo de cidadão, que aliás não foi para a frente e, portanto, foi um fiasco, mas já veio dessa altura, não é de agora. Qual é a ideia do Musk? Isto na minha perspectiva, como é evidente. A ideia do Musk é um bocadinho a ideia do Trump e um bocadinho a ideia daquele grupo, que é enfraquecer cada vez mais os meios de informação tradicionais. Portanto, quanto mais fracos forem, mais eles podemos controlar minimamente, sobretudo as plataformas. Vamos lá ver. O chamado jornalismo de cidadão funciona. Já existe nas redes sociais. E, portanto,
terá cada vez mais força nas redes, porque são nas redes basicamente que ele funciona. É evidente que há jornais que aproveitam sugestões e, sobretudo, cada vez mais as televisões apanham as imagens que são captadas. Sim. Nós temos aqui o caso típico, aliás, há muito pouco tempo, o caso da desordem que se verificou na Moraria, que foi filmada por um cidadão. Todos os dias aparecem. A história da parede foi filmada por um cidadão. Portanto, aquelas imagens não são imagens captadas por repórteres profissionais. Portanto, isto já existe há anos. Agora, qual é o perigo disto e qual é a receita? O perigo é que o chamado jornalismo, e eu ponho sempre entre aspas, porque não há jornalismo de cidadão, há qualquer coisa de informações, mas jornalismo não é, se bem que lhe chamem assim, como é que os jornalistas profissionais sabem captar e sabem, sobretudo, fazer a diferença entre o que é realmente informação que deve ser aproveitada e aquilo que não é informação e que até é desinformação. Em primeiro lugar. O segundo lugar é como é que quem fornece essa informação, portanto o chamado cidadão, se o faz de ânimo leve, ou por outra, se o faz com um espírito de colaboração, portanto de facto contribuir para a informação, ou se de facto são ativistas que querem meter a sua verdade nos meios de comunicação. Mesmo portanto, com perfis falsos. Exatamente, inventando perfis, etc. Portanto, aquilo que parece um grande contributo para a democracia, que é assim que quem defende desesperadamente o chamado jornalismo de cidadão defende este tipo de jornalismo, que é, portanto, assim os cidadãos são livres de enviar a sua informação, que é um grande contributo para a democracia e de avaliarem também. Eu não sei, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas se é um grande contributo para a democracia, se não houver de facto filtros e se não houver o cuidado de jornalistas profissionais saberem tratar este tipo de informação. A mediação. O que é aqui um ataque à mediação, não é? O jornalismo por natureza é mediação, não é? Pois. Estabelece uma mediação entre, portanto, a fonte de informação e o seu, portanto, destinatário final. O ataque é exatamente à mediação. Portanto, e esse ataque que já não é de agora, não é? Portanto, é antigo, isto já tem décadas, não é? Sim. Tem agora, portanto, aqui uma expressão nesta, como agora o Biden, portanto, ontem lhe chamou, e bem, no seu discurso de despedida, uma oligarquia que domina, portanto, os Estados Unidos e procura dominar o mundo. E, basicamente, o que essa oligarquia quer é estabelecer uma relação direta com o consumidor final, portanto, eliminando para o intermediário que é o jornalismo. Bom, basicamente, o que está a passar é isso. E a verdade é que isso está a ter sucesso, não é? Cada vez mais. O perigo é esse. Acontece agora. O entusiasmo com aquilo que foi designado como prosumer, que era tu produzes e consomes, portanto, tu consomes no fundo aquilo que estás a produzir e, portanto, eu, cidadão, estou a produzir para ti, mas estou a consumir o que tu também produzes e, portanto, não havia aqui nenhuma intermediação, como tu dizias, isto era isto tem que ser ligado também com uma outra coisa que é a desistência do fact-checking do Zuckerberg, tem que ser ligado com a história do TikTok. Dia 19, é domingo, este domingo. Estamos a gravar na quinta-feira, mas na emissão de domingo é este domingo não vai acontecer. Os Estados Unidos têm que tomar uma decisão, não vai acontecer. Aliás, o presidente do TikTok já foi convidado para um lugar de destaque na tomada de posse do Biden, do Trump, portanto tudo indica que não vai acontecer. Bom, mas aí aí é um ponto que é o seguinte, desculpa, Edi, que é este. Eu também tenho reservas, muitas reservas, aliás, já lhes referi, relativamente à verificação de factos do Facebook. Porque não me parece... O assunto merece uma discussão mais profunda, não? Porque é muito simplista pessoas inteligentes aceitarem que a verificação de factos seja entregue aos algoritmos dominados, portanto, por um grupo que é nomeado pelo Sr. Zuckerberg. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Nem sabemos quais são os valores que estão nos algoritmos, portanto, com que eles utilizam para checar os factos. E a verdade é que, não sendo eu um consumidor do Facebook, pelo menos sido como algumas pessoas são, li uma pessoa que eu leio, aliás, com alguma regularidade, a Maria João Marques, no Público desta quarta-feira, e ela descreve
algo sobre o que é esta política de verificação de factos, portanto, dos algoritmos do Facebook. E diz ela assim, e vou ler: os verificadores de factos do Facebook não se limitaram ao enviesamento. Foram muito mais além disso. Impuseram mentiras relacionadas com os temas de identidade de género, por exemplo, como verdades. Qualquer utilizador do Facebook que expressasse dúvidas sobre bloqueadores de puberdade ou sequer publicasse a crescente desconfiança e abandono da comunidade científica quanto a esta medicação, que não confirmasse a biologia sobre os sexos, que se indignasse com a existência de homens nos desportos femininos ou nas prisões de mulheres, ou nas casas de banho e balneários, enfim, qualquer pessoa que não aderisse ao culto dogmático da identidade de género seria penalizada no Facebook. Ou seja, aqui também uma desvirtuação, um desvio relativamente àquilo que é a verificação tanto dos factos. E isso, obviamente, atenta contra a liberdade de expressão, coisa que eu também já tinha levantado. Portanto, ou seja, o assunto é mais complexo do que aquilo que parece, e entregar a verificação de factos a algoritmos, para mim, não é um bom caminho. Agora, o que é que tem que ser portanto, verificado e monitorizado e fiscalizado? É a utilização das redes sociais por órgãos criminosos e por redes criminosas, que existe, e isso aí, obviamente, não pode acontecer. E a utilização de perfis falsos, portanto, identidades falsas, portanto, para atos de propaganda. Ou seja, o assunto merece um debate um pouco mais sério do que aquilo que muitas vezes é feito nestas condenações simplistas sobre, portanto, a medida de Zuckerberg. Eduardo. Por exemplo, estava-me a lembrar de um caso que eu acompanhei, o TikTok tem verificadores humanos, não é? São as notas de comunidade. Tem profissionais que... Porquê? Porque evitam imagens de extrema violência. E eu posso dizer que há uns que estão baseados em Portugal e que funcionam por turnos, está sempre tudo a trabalhar no sentido de evitar. É evidente que não conseguem tudo, porque há uma grande facilidade de adesão e depois tiram as coisas, não é? Portanto, mas ali basicamente são questões de imagem. Além dos Zuckerbergs e dos Musks e tal, eu vou voltar àquilo que disse a semana passada. Também há Estados que manipulam, como a Rússia e a China, que manipulam a comunicação e as redes sociais alegremente há muito tempo, não é? Não é por acaso que já há 8 anos ajudaram muito o Trump, não é? Aliviar aqui a vigilância. Eu sei. A vigilância sobre aquilo que é o nosso mesmo assim, ainda considero os russos e os chineses mais perigosos que o Musk. Bom, o Steve Bannon, deixa-me só deixar aqui esta citação. O Steve Bannon, um ex-conselheiro do Trump, disse sobre o Elon Musk uma coisa muito simples, que é um tipo maldoso e é um racista, e que iria ele, Steve Bannon, fazer tudo para correr com ele da tomada de posse. Coisa que não vai conseguir, não é? Certamente. É difícil, não é? Até porque já não é conselheiro do Trump, não é? Pronto. Bom, mas digamos que ele está identificado, digamos que o Elon, para citar o Trump, o Elon Musk está identificado com este perfil, não é? Até pelos seus próprios iguais, não é? Até os seus próprios correligionários. Sim, o poder é, voltando um bocadinho àquilo que disse o Biden, é a oligarquia que está ali à volta do Trump, não é? E o poder deste grupo oligárquico das novas tecnologias, que domina grande parte da economia americana e é um motor da economia americana, em parte muito significativa, diga-se passagem, e algum aprisionamento que há desta administração relativamente a esse tipo de apoios. E a gente com interesses planetários, não é? Seguramente, não ficam ali no território. Isso é um poder global. Aqui é um novo poder global. É evidente. E os únicos, e nesse sentido, os únicos que se podem opor a eles, enfim, embora não seja propriamente uma boa notícia dizê-lo, são exatamente os chineses, isso não há dúvida nenhuma. Porquê? Porque têm as suas redes próprias, não é? Enquanto que os outros não têm. Portanto, o que é extraordinário da fragilidade da Europa é que a Europa não tem nenhum dos instrumentos, não tem uma marca global nessa área, não tem nenhum instrumento global nessa área. E os chineses têm.
Não, a única coisa, quer dizer... E os russos também têm A imprensa nacional ainda é das poucas coisas que se pode safar no meio destas globalizações, não é? Estás a falar de imprensa nacional? Não, estou a dizer... Não, a imprensa... Não, estou a falar... Enfim, imprensa nacional, Casa da Moeda. Não, os jornais mais paroquiais, digamos. Ninguém os lê. O problema é que a nossa imprensa nacional é uma casa sem moeda. Sem moeda, exatamente. Bom, Memórias de Balsemão em Inteligência Artificial. O Expresso publica o primeiro episódio na sua plataforma na próxima semana, na quarta-feira, presumo, dia 22, salvo erro. Preocupa-vos a utilização da inteligência artificial designadamente na clonagem de voz? Porque esta série das Memórias do Dr. Balsemão vai ser feita com a clonagem da voz dele. Exatamente. Preocupa-vos isso? Quer dizer, vamos lá ver, isto é como tudo, se for utilizada para o bem, que será este caso, não é? Portanto, obviamente, o Dr. Balsemão não teria já, e seria difícil, não é? O Dr. Balsemão, alguém ter vitalidade para estar a ler, é preciso ver que o livro de Memórias do Dr. Balsemão tem 600 páginas. 800, portanto, seria um bocado cansativo e, sobretudo, conhecendo o estado de saúde, infelizmente, do Dr. Balsemão, seria impossível. Portanto, se é para ser utilizado como um bem, é ótimo. Se for utilizado como um mal, isto é, tentar pôr na boca de pessoas, na voz de pessoas, coisas que elas não disseram para as prejudicar, é evidente que temos que estar preocupados. É como tudo. Sim, estou de acordo com o Luís, é um terreno pantanoso, mas neste caso concreto é realmente uma boa novidade e é uma boa iniciativa. Só temos que elogiar. Agora espero que isso não seja depois usado para pôr o Mein Kampf a ser lido pelo Hitler. Não é? Sim, ou então clonarem o nosso programa. Imagina agora. Isso é quase... Podem clonar o nosso programa. Tendo em conta o sucesso, é quase inevitável. Exatamente. Vai acontecer. Admira-me até que ainda não tenha acontecido. Exatamente. Podemos ser mesmo nós a tomar iniciativas. Bom, não nos encostem à parede. Ainda não acabou a polémica em torno da ação da polícia no Martim Muniz. Mas agora há factos que começam a ser revelados muito eloquentes. Há uma sondagem da TVI que diz que os portugueses, os inquiridos pelo menos, concordam com a ação policial do Martim Muniz, e 57 a favor e 27 contra. E se a ação foi racista, é outra pergunta que é feita. 65% diz que não foi racista e 20% diz que sim, que foi racista. A SIC apresentou ontem, penso que foi ontem, ontem quarta-feira, uma reportagem no Martim Muniz muito interessante e que põe claramente em destaque as dificuldades que os moradores do bairro têm com os filhos, por causa do tráfico de droga, por causa do consumo de droga e por aí fora. Como é que vocês veem esta questão? Os meios de comunicação e os comentadores continuam, digamos que, cegos a esta realidade, não é? Aparentemente. Eu estou do lado da maioria, como sabem, portanto aí eu acho que realmente nós temos um problema de insegurança, e a polícia faz muito bem em atuar como atua, e até, se calhar, tem que atuar mais vezes, tem que ser. Eu acho que aliás, deixem-me só, e vou voltar a dizer uma coisa, eu continuo a não perceber... Falas do chinês outra vez? Mas vou voltar a falar, sabes que eu... É quase certo. Há uma coisa que vos digo, eu continuo a não perceber para que é que serve a Polícia Municipal, não é? Ainda hoje vi uma coisa nova no Porto, que é uns automóveis que têm lá umas televisões e que multam de enfiada toda a gente, mas verificar identidades, isso tudo não fazem. São fiscais que têm uma pistola e fazem umas multas e uma não sei o quê. Não podem usar pistola? Tem a pistola. Podem usar para deter. A Polícia Municipal não pode usar armas. Mas estão armados, Luís, desculpa lá. Mas a gente já encontra aqui um daqui à Não tenho dúvidas sobre isso, porque uma das coisas que o Moedas disse é que eles não eram armados. Mas andam armados. Não podem prender, não? Podem deter, não podem prender. Qualquer cidadão pode deter. Pois, exatamente.
Mas realmente eu acho que... Se vir um ladrão em flagrante delito, eu posso detê-lo. Constituir-te como posso agarrar nele e a partir desse momento não o ladrão deixar é teu, sair não é? dali. Agora, e depois tem que ser a polícia... a polícia municipal... Pois, exatamente, é o que eu estou a dizer, mas, mas qualquer cidadão pode fazer. Aliás, já aconteceu já muitas vezes, não é? Esse tipo de ações. Sondagem da TV. A sondagem da TV diz... Não, mas sobre isso eu também depois... Sim. Eu acho que a sondagem da TV diz, para mim, o que era absolutamente óbvio, não é? E depois de ver ontem aquela excelente reportagem da SIC, obviamente ficámos todos a perceber que uma coisa é falar de cor e falar do ponto de vista ideológico, não é? Sem conhecer os factos, sem ir lá, sem viver lá. Isso é uma coisa, não é? Outra coisa é viver a situação, não é? Que, aliás, que se começou a ver logo. É muito interessante. Começou-se a ver logo nos dias a seguir à cena da parede. Porque quando se falava com as pessoas que lá viviam, uma boa parte delas dizia, não, de facto isto aqui é complicado. E há lá uma senhora que acho que já entrevistaram para aí 100 vezes, é sempre a mesma senhora, que essa é que diz que não há problema nenhum, não é? Que gosta muito das pessoas. Há problemas, mas não é bem aqui, é mais ali ao lado. É evidente que nós não podemos circunscrever um bairro ou uma rua. Claro. Parece que agora aquele bairro é só a Rua do Bem Formoso, não é? Há dezenas de bem formosos. Parece que aquelas cenas que houve daqueles gangues, não é? Daquele conflito. Sim, não foi lá, não é? Foi no Intendente. Isso não foi, nem sequer foi no Bem Formoso, foi assim, não é? E agora já é um problema político, agora já é um problema entre um partido de extrema direita, não é? Do Bangladesh. Já tinha havido um problema no Porto, uma coisa, exatamente, por causa da política. Mas isso... Bom, este ponto é o seguinte, este ponto está a ser muito maltratado por todos. Em particular pela esquerda, e aqui a esquerda digo o Partido Socialista, por querer focar a agenda política nas questões da segurança, está-se a tornar, portanto, uma armadilha fatal para o Partido Socialista e, em particular, para o Pedro Nuno Santos. E eu, no meu entender, o resultado desta sondagem que teve aí, e não só, divulgaram, para além dos números, portanto, dos números sobre a criminalidade, que são muito significativos, tem outra parte que é muito significativa e que é muito preocupante para o Pedro Nuno Santos e para o Partido Socialista. É que, do ponto de vista da apreciação das pessoas sobre o Pedro Nuno Santos, 59% dos inquiridos acham que a sua atuação é má ou muito má. Isto para um líder partidário da oposição, nesta altura, portanto, é terrível. Não? Enquanto que, para o Montenegro, bom ou muito bom, 53% dos inquiridos o consideram. O que significa que a estratégia, tanto do Partido Socialista e, em particular, do Pedro Santos, está a ser errada e, no meu entender, não será só isso, mas isso também tem a ver com a questão da segurança. E aparentemente vai continuar a ser, não é? Porque agora o debate ontem, não é? O debate ontem podia ser, portanto, o debate que existiu ontem, quarta-feira, na Assembleia da República, no debate quinzenal, podia ter sido sobre N coisas, que foi exatamente sobre segurança e também porque o Partido Socialista o impôs. E isto parece-me um erro, desde logo por uma razão muito simples. O problema da criminalidade é um problema sério. E não é um problema, portanto, que se possa tratar tanto de ânimo leve. Desde logo porque os dois últimos relatórios, portanto, da segurança interna, o de 2023 e o de 2024, que já saiu deste ano, confirmam um aumento da criminalidade. O de 2023 confirma que as participações criminais aumentaram 8,2% em relação a 2022. Que os crimes de droga, tráfico de estupefacientes, que estamos a falar em relação ao Martim Muniz, aumentaram 20,1%. Os furtos, 16,7%. A violência grave aumentou 5,6%. Portanto, há outras que diminuíram, mas estou a falar de alguns, não vou estar aqui a dar os números que são muito extensos. Mas há, efetivamente, um aumento. Em 2010 houve um aumento. Isto não faz com que Portugal passe a ser um país perigoso ou passe a deixar de estar no ranking dos países mais seguros do mundo. Não é isso que está em causa. Está em causa que é efetivamente um aumento. E esse aumento é normal. Porque se nós verificarmos, nos últimos 10 anos, a população portuguesa aumentou 1 milhão de pessoas. Há mais de 1 milhão de residentes. Sendo que existem ainda mais cerca de 300 mil pessoas que ainda estão num processo de legalização. Ou seja, a população portuguesa aumentou 1 milhão e 300 mil pessoas nos últimos 10 anos. Sendo que
ou seja, 10% da população. Sendo que da população ativa, da população que trabalha, o aumento ainda é maior, porque é 20%. É 20%. Ou seja, estas pessoas que estão a vir são pessoas na fase ativa da vida. O que significa que a propensão para essas pessoas terem atividades criminosas, eu não estou a dizer que são, mas a propensão, a possibilidade de vir a ser, são grandes. Aumenta o universo. Aumenta o universo. Que o crime seja proporcional é normal. Eu não sei porque é que estamos a discutir isto, sinceramente. Porque os números não são graves, a situação é relativamente normal. O que é preciso é controlar e que a polícia esteja atenta a este aumento. Eu não vejo porque é que a esquerda faz uma bandeira disto, e acho que é um erro fatal. Bom, por exemplo, que o Partido Socialista esteja a fazer. Os liberais queriam que se especificasse mais uma série de coisas para mas isso é um ponto, mas isso é bem... Mas isso já existe. É absolutamente inacional. Não. Desculpa lá. A nacionalidade não é permitida. Não é verdade. Não, desculpa lá, Luís. É assim, não é divulgada, mas as polícias têm esses dados todos e eu acho muito bem que sejam divulgados. É que hoje, portanto, o que vai estar a ser discutido é que possa ser, portanto, registado a nacionalidade da pessoa que comete o crime. Coisa que hoje em dia não... Este é um tema, assim como as eleições autárquicas e presidenciais, a que nós voltaremos inevitavelmente nos próximos programas, mas segunda-feira toma posse Donald Trump, senta-se na sala oval da Casa Branca, imagino que seja a primeira coisa que ele vai fazer, e há uma sondagem do European Council of Foreign Relations, que é mostrada pelo público esta quarta-feira, que diz que a União Europeia vê com cautela, no mínimo, a chegada de Trump, enquanto que o chamado Sul Global, a China, a Rússia, recebem entusiasticamente a chegada de Trump. Do vosso ponto de vista, digamos que Trump veio ajudar a resolver, por exemplo, este iminente, que ainda não existe, mas este iminente acordo entre Israel e o Hamas, vem resolver alguns problemas de um legado que Biden não deixa, não é? No fundo, não deixa um legado. O que pode acontecer, ou o que já está a acontecer, é evidente que Trump ainda não é presidente dos Estados Unidos, mas foi eleito. E, portanto, é evidente que as expectativas em relação a ele já existem, porque ele já disse ao que vinha. Naturalmente, até já disse demais ao que vinha, não é? Este acordo, que vamos lá ver se vai ser assinado ou não, este acordo entre Israel e o Hamas, que está basicamente para ser assinado, hoje ainda não foi, hoje, quarta-feira, será ou não nos próximos dias, mas é evidente que Trump já está a reivindicar o sucesso desse acordo. Teve influência no acordo? Acredito que sim. Parece que sim. Agora, a construção de todo este trabalho que foi para se conseguir o acordo não é dele, como é evidente. Mas é evidente que a sua eleição pode, e eu acredito que tenha tido, uma influência talvez até decisiva para que este acordo se concretizasse. Isto é uma verdade, não é? Sim, nós estamos a caminhar muito rapidamente para os grandes enigmas e, portanto, pedia-vos algum esforço de síntese. Porque este é um tema que nós podemos voltar também para a semana. Temos para a semana, não é? Até porque ele vai falar e temos o discurso dele. Exatamente. Até agora, é mais interessante. Pegando naquilo que era também um tema que nós teríamos para hoje, que era o texto do Durão Barroso no Expresso, Trump é uma oportunidade para a Europa, como diz Durão Barroso? Pode ser? Eu concordo com Durão Barroso, acho que é de facto uma oportunidade. É aquela velha história, as crises podem trazer oportunidades. E o que ele, Durão Barroso, afirma é, aliás, citando uma frase muito boa do Jean Monnet, que é: a Europa será forjada em crises e será a soma das soluções adotadas para essas crises. Portanto, ele parte um bocadinho desta frase para depois para desenvolver, enfim, os três grandes perigos que a Europa corre: a questão da segurança, a questão do nacionalismo populista e a questão do seu declínio económico. Portanto, agora, o que ele defende, exatamente, é Trump, portanto, não estamos a falar em ruptura, mas uma ameaça, entre aspas, à Europa
por parte dos Estados Unidos, uma ameaça no sentido de tomem vocês conta de vocês próprios, pode ser de facto uma oportunidade. Haja lideranças para isso, coisa que não se vislumbram, e haja também dinheiro. Um minuto, Luís. Não acredito que a Europa esteja em condições nos próximos tempos de responder. Estou de acordo que é um grande desafio para a Europa, mas não vejo. Temos os dois motores da Europa em crise, a França e a Alemanha. Temos um líder que vai sair, o Schröder, que vai perder as eleições, tudo indica, e o Macron em França, portanto, bastante fragilizado. O Scholz. O Scholz na Alemanha e o Macron em França. Ou seja, enquanto que no passado a Europa teve líderes carismáticos, com capacidade de liderança, neste momento a Europa tem um grande déficit, portanto, de lideranças. E não é previsível que seja a senhora italiana Meloni que seja a venha a liderar a Europa. Eduardo. Não li o artigo do Durão Barroso, confesso. Mas vou ler, mas não li. O Expresso ainda não é distribuído agora, em Espanha. Agora, há uma coisa que mas sem telemóvel é difícil. Eles compraram, a gente vamos escutar. Fazer uma coleta. Os nossos ouvintes façam uma coleta para comprar um telemóvel para o Eduardo. Este artigo já tinha sido publicado no World Today. Não li, mas a Europa está em crise, mas eu tenho sérias dúvidas de que a América saia reforçada do mandato de Trump. Muito bem, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Sim. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Eu posso começar o meu enigma. Agora decidi à última hora que seria uma questão sobre a justiça. Depois das intervenções recentes dos diversos atores da justiça em Portugal e depois de os ouvir a gente pergunta como é que a justiça há de funcionar. Porquê? O Presidente do Supremo Tribunal diz assim, ataca a classe política, diz a classe política tem desinteresse e manifesta inércia em relação à justiça. Como é que responde o Presidente da Assembleia da República? O setor da justiça tem uma cultura de opacidade. Portanto, continuamos nisto. Portanto, a justiça ataca o poder político acusa a justiça e depois vá lá. A ministra eu acho que teve uma intervenção interessante e sobretudo bastante moderada, assumindo de facto, bem, atenção, o governo, a política de justiça compete ao governo. Portanto, se alguma coisa está mal, digo eu, não disse ela, se alguma coisa está mal, a culpa é do governo, deste e dos muitos governos para trás, que de facto têm descurado a justiça. Bom, o meu enigma não é novo, vem de antes do Natal. O Sr. Procurador-Geral Amadeu Guerra, em entrevista ao Expresso, fazia uma declaração enigmática. Vou falar olhos nos olhos com procuradores da Operação Influencer. Declaração que o Expresso puxou para a primeira página, e bem, da edição dessa sexta-feira, 13 de dezembro. Registrem esta data. O enigma da frase é, desde logo, inquietante. O Sr. Procurador-Geral não fala com todos os procuradores de olhos nos olhos? O que achava o Dr. Amadeu Guerra que se esconderia por trás dos olhos dos procuradores da Operação Influencer? Passado um mês, mais de que um mês, hoje estamos dia 16, mais de que um mês, passado um mês sobre a intenção expressa de descobrir a verdade da influencer nos olhos dos procuradores, o país espera ansioso pelas revelações do Sr. Procurador-Geral. O que dizem os olhos do Sr. Procurador-Geral? Daniel Oliveira. Ficava à espera que o Daniel Oliveira convide o Dr. Amadeu Guerra para o alta definição. Isso é fundamental. Já farei essa sugestão ao Daniel. Bom, o meu enigma é assim. O setor ferroviário é um filme de terror, como todos sabemos. Os atrasos, as derrapagens, quer dos tempos, quer dos financeiras, são brutais. Mas nada nos preparava para uma notícia que tivemos esta semana, no princípio desta semana, que deve ser um caso único na história do transporte ferroviário a nível mundial. Depois de muitas obras de reabilitação da linha do Oeste, que eu frequentei durante muitos anos, o tempo de viagem entre Torres Vedras e Malveira, um troço que foi objeto de obras, aumentou de 36 para 46 minutos, ou seja, mais de 10 minutos depois das obras. Então, houve obras de reabilitação
e o tempo de duração neste troço aumentou 10 minutos. O que me leva a perguntar, vale a pena construir o TGV? É que por este andar, quando ele for construído, demoramos mais tempo a fazer o percurso Porto-Lisboa. Há consideração para quem ainda tiver tempo a decidir. Eduardo Oliveira Silva. Dois pequenininhos enigmas. Primeiro, a entrevista de Mário Centeno, eu vi que desistiu da presidência, mas não sei se desistiu do Banco de Portugal. Os tais 17 mil euros simpáticos, não é? É capaz de ser uma carta de conforto para ficar por ali, se o governo deixar, não é? Isso é um enigma. Vamos ver. Às vezes há acordos. Já anunciou que ele não vai ser reconduzido. Vamos ver. Anunciou mas ele, hoje qualquer coisa. E depois há uma coisa que é muito enigmática, que eu um dia gostava que nós discutíssemos, que faz mais ou menos 20 anos que entrou em funcionamento para toda a gente o acordo ortográfico, e eu não consigo saber se isso foi bom ou mau. Tenho a sensação de que os objetivos não foram minimamente alcançados. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, ao domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.